Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia, a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então já estamos no 18º encontro. Já estamos falando de 9 grandes períodos históricos do povo de Deus. O encontro passado, nós já começamos então no Império Persa. Então, quando o povo de Israel foi exilado, a gente sabe vimos lá do Império Assírio, que não pôde pegar todo mundo, pegou só o Reino do Norte. Nós estudamos o Reino dividido, o Reino do Norte, o Reino do Sul, e depois os assírios veio e conquistou o Reino do Norte totalmente, no ano 722, antes de Jesus nascer, que a gente chama antes de Cristo. E o rei da Babilônia conquistou os assírios, mas lá no ano, então, 722. Mas não conseguiu entrar em Judá. Ele queria conquistar tudo. Demorou muito, sinal que os judeus estavam muito bem organizados, né? Ele só conseguiu derrotar Jerusalém, né? Destruir o templo de Jerusalém, destruir a cidade de Jerusalém só no ano 586 a.C. Isso nós já falamos no encontro passado. E no tema passado, aliás, no encontro passado, nós vimos que agora um novo rei conquistou a Babilônia, que são os persas. E o Império Persa tinha um novo jeito de escravizar. Ele não era de laçar o pessoal na sua terra e levar para a Babilônia. Não. Ele deixava o pessoal voltar para a sua terra. Nós começamos a falar isso no encontro passado, né? Então, ele mandou dois grandes dois grandes homens, o sacerdote Esdras e o governador Neemias, para reconstruir Israel. O sacerdote reconstruía a religião. O Nabucodonosor tinha acabado com tudo. A religião a partir, né, da cultura de Israel. A religião do judaísmo. Eles tinham um sacerdote. Então, deixou o pessoal votar. Mas nem todo mundo votou, porque já tinha suas raízes lá na Babilônia e ficou por lá. Ele nomeou, então, o sacerdote Esdras e o Neemias para reconstruir Israel. Neemias era o governador, ia cuidar das muralhas, o administrador do rei, que ia lá reconstruir o templo e tudo mais. E o Esdras, né, ele ia reconstruir a religião. Nós conversamos no encontro passado, né? Muito bem, vocês podem perguntar, que hoje, né, nós estamos aqui no ano de 2023, estourou a guerra lá entre Hamas e Israel. Hamas faz parte da faixa de Gaza, você viu muito na televisão, e quando vocês olharem na Bíblia também, vocês vão ver assim na Bíblia, assim, do lado esquerdo, aonde está os filisteus, está escrito Gaza, né? Você pode olhar lá, quando no mapa que tem o reino dividido, né? O império primeiro de Davi e Salomão, e depois onde tem o reino dividido, está lá os filisteus. Então passou uma história muito interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí, aonde está os filisteus, olha, está aqui, olha, nesse pedacinho de terra aqui, olha. Ou também aqui, olha, vocês olham aí bem de pertinho, está escrito aí filisteus. Então, a história dos filisteus começa lá na época dos juízes. Está lá no primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, que os filisteus foram aqueles que avançaram muito na época, né? E foram o primeiro a criar o ferro. Então eles tinham como fazer as armas, espada, lança. Israel era um povo que não queria guerrear, queria viver pacífico, somente apenas defendia. E eles
Então, eles eram obrigados a vender as coisas para os filisteus para conseguir o ferro, para fazer o arado, a enxada, a foice e tudo mais que eles queriam fazer, plantar comida para comer para o povão. Mas os filisteus sempre teve atrito com Israel. Só você ler lá o livro de Juízes, primeiro Samuel, segundo Samuel, até mesmo o livro dos reis. Aí conta aquelas historinhas muito popular, né? O Davi matou Golias. O Davi o que que é? É israelita, é judeu, da tribo de Judá. E o Golias era filisteu. Depois da outra historinha de Sansão e Dalila. Sansão era israelita e a Dalila era filisteia. É todo aquele conflito que ela enganou ele, cortou o cabelo dele, furou os olhos dele, mas a força dele estava no cabelo. E um dia só ele derrubou o templo, matou muitos filisteus no dia da sua morte. Então são historinhas que vai contando a historinha de Israel para mostrar esse conflito. E por que acontece esse conflito? Só aqui para lembrar vocês. Quando a Babilônia conseguiu dominar todo Israel, foi no ano 586 a.C. Agora nós estamos no ano 539, né, a.C., que é o Império Persa. De lá, Israel sumiu do mapa. Israel e Palestina ficou perdido pelo mundo. Não tinha mais terra. Foi império e mais império tomando conta daquela terra. Isso eles foram escravos, fugiram pelo mundo. Pode ver que tem judeu em todos os lugares do mundo. Principalmente aqui no Brasil, tem bastante. Na Argentina e em todo lugar. Bom, eles só voltaram a ser povo de novo, presta atenção dos números, ano 586 a.C. Eles voltaram a ser um povo e voltou para sua terra só no ano 1948. Olha, 75 anos atrás. Teve a Segunda Guerra Mundial, né? De Hitler queria acabar com os judeus, matou 6 milhões de Israel, mas não acabou. Sempre os impérios que tirar Israel do mapa, acabar com o povo de Deus, mas não acabou. Isso chama atenção, né? Não chama atenção. E nunca vai acabar. Porque Deus ninguém vence. Pode passar toda a sua história, mas não vai vencer. Bom, vocês podem ouvir várias interpretações desses assuntos, né? Isso faz parte, que os assuntos, cada um pode ser mais fundamentalista, outro mais análises, né? A partir da fé e tudo mais. Mas 1948, que foi logo a Segunda Guerra Mundial, então o pessoal pensou em ter uma organização mundial para não ter mais a Terceira Guerra Mundial. Então formou-se a ONU, né? A ONU significa as Organizações Unidas, né? ONU, Organizações das Nações Unidas. E a ONU devolveu para Israel e para os palestinos, em 1948, a terra que era deles. E o que acontece? Os palestinos, que moram assim, você olhando lá do lado do Rio Jordão, onde tem o Mar Morto, vocês olham lá o mapa, aquele povo não tem muito problema com Israel não, sabe? Não tem muito. Agora, o maior problema está na faixa de Gaza, justamente onde moravam os filisteus. Isso está lá há 3.000 anos atrás. É ali que está o Hamas, que alguns chamam de terroristas, e Israel está atacando os terroristas e acaba matando um monte de gente. Eu não vou aprofundar muito nessa história, porque é uma história mais local, mas também no dia de hoje, tem várias interpretações. Mas uma coisa é certa, Israel é o que tem as armas, é o que tem o canhão. E o Hamas, claro, eles têm o jeito deles de querer atacar Israel, e o Israel nunca ataca o Hamas. Não. Sempre o Hamas que ataca Israel. Joga uma bomba, joga um foguete, passa um ano sem fazer nada. Mas você vê a história, tem a guerra de
de 67, tem a guerra de depois, né, porque foi 1948, tem a guerra dos 7 dias e assim vai. Sempre teve o conflito depois de 1948 para cá. E antes eram os filisteus. Mas muito bem, só para entender um pouquinho o que está acontecendo nesse conflito, porque os palestinos, tanto os palestinos como Israel, são um povo de irmãos. Porque todos eles consideram Jerusalém como uma cidade santa. Eu já viajei para lá, conheci, tem um muro de aço entre Jerusalém e Belém, porque Belém já pertence à Palestina. Israelitas não podem passar para lá e nem palestino passar para cá, porque deu muito conflito. O cara enchia o corpo de bombas e depois passava Israel, explodia, matava muita gente, então não podia ter turismo, podia viver, não podia ter nada. Mas o conflito continua e vamos pedir a Deus que resolva, né? Que faz muito tempo que acontece isso. Comparando com os dias de hoje, aqui no Brasil, eu poderia dizer como se fosse aqui as comunidades, que a gente chama, alguns chamam de favela, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos. Lá o pessoal, o Estado não chega lá, né? O Estado que eu falo é o governo, não tem como chegar lá. E quem toma conta de lá são o tráfico de droga. Eles vendem drogas e lá eles dominam. E o soldado, quando vai lá para matar e acaba matando. Não pode matar ninguém, o Estado não está aí para matar ninguém, está para julgar e prender, mas não é assim que acontece. Vai lá e mata aquele que está vendendo droga e mata também o inocente, que não devia matar ninguém. Mas voltando aqui para o nosso estudo, então nós estamos agora na parte 2, né, do nosso estudo sobre o Império Persa. Então nós vimos no encontro passado, né, que é o sonho da volta. Então, e entre essa volta teve o projeto de reconstrução. Só que esse projeto de reconstrução de Esdras e Neemias é mas teve vários, né? E no encontro de hoje nós colocamos, para quem tem a apostila e está acompanhando os encontros, né? Nós colocamos aqui 4 projetos de reconstrução, né? Então o projeto de Esdras e Neemias, que é um projeto de exclusão, né? É excluir o povo através da religião. E o projeto de Ruth é o projeto das mulheres. O livro de Ruth, se vocês lerem, é uma maravilha. Ruth é uma mulher estrangeira, é moabita. E ela foi morar, né? Ela foi morar lá em Belém e casou com o filho de Noemi. Aí a história desenvolve aí. Enquanto Esdras e Neemias estavam mandando, quando o povo foi para o exílio, ficou lá os pobres da terra, vocês estão lembrados, né? Ficou lá o povo da terra para produzir. Passados 50 anos, eles começaram a casar com mulher estrangeira, e segundo a lei de Israel, não pode. E quando o Esdras voltou com Neemias, estava lá o povo casado com mulheres estrangeiras, né? Aí o que era a proposta do Esdras, né? Capítulo 10 do livro de Esdras, né? De 1 a 5. Era mandar as mulheres embora com os seus filhos e os israelitas ficavam. Quer dizer, saindo dali era deserto. Não tem comida, não tem água, mas manda a mulher embora. Só que a mulher vai, mas o que eles construíram junto fica. Esse é o projeto de Esdras, né? Daí vocês viram que a gente leu lá no encontro passado, a gente vai retomar de novo aqui, ó, que o rei aqui, no caso, o Nabucodonosor, aliás, aqui o Ciro, já tinha morrido. Era o rei Artaxerxes. Então ele fala assim, olha, ele determinou que todos os tesoureiros, né, todo sacerdote, olha, eles poderiam gastar até 3.400 quilos de prata, podia receber 100 sacos de trigo, 100 barril de vinho, 100 de azeite. Faça tudo como está mandado da lei. O rei está dando essa ordem, né? E ele fala assim, olha lá, para que a ira
de Deus não caia sobre o império deste rei e seus filhos. Faça também saber que nenhum impostos, tributo ou pedágio deverá ser cobrado dos sacerdotes, levitas, cantores e porteiros, doados, enfim, para que todo que serve no templo de Deus. Então era o rei junto com o poder, né? Agora, vocês já ouviram, né? Mas a gente é bom retomar de novo essa parte aqui, ó. Ele deu uma ordem para o Esdras. Ele diz assim: quanto a você, Esdras, de acordo com a sabedoria do seu Deus, no qual você tem nas mãos, nomeie magistrados, juízes, que apliquem toda a justiça ao povo ocidental do rio Eufrates, para que todo conheça a lei do seu Deus. Olha, você e o seu. Seu Deus, eu, você e o seu. Deu para entender aqui? Não é o Deus do rei. É o rei, é o Deus do Esdras, dos sacerdotes, do povo de Israel. Eu, o sacerdote e todos o povo de Israel. Terceira pessoa. Agora, presta atenção aqui, olha lá. Versículo 26. Quem não obedecer à lei do seu Deus, versículo 26, do capítulo 7 de Esdras. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente, com morte, exílio, multa e prisão. Então, a lei do seu Deus é a lei minha, do rei, certo? Porque Deus me nomeou para ser o rei. Então, a minha lei é a lei de Deus. Essa é a ideia que tinha que passar. Então, veja bem, e o rei era um todo-poderoso. Ninguém podia ver a cara dele. Ele era como se fosse um divino. Império Romano também. A gente vai chegar lá para estudar o Império Romano. Quando o César passava, todo mundo dizia: Ave-me César, abaixava a cabeça. Não podia olhar para o rei, porque o rei tem um rosto divino. Então, agora, olha só a proposta do Esdras, capítulo 10, versículo de 1 a 5. Enquanto Esdras rezava e fazia essa confissão, chorando e prostrado diante do templo de Deus, foi se reunindo em torno dele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, todos chorando sem parar. Versículo 2. Então Sequenias, filho de Jeiel, descendente de Elã, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, tomada do povo da terra. Apesar disso, ainda há uma esperança para Israel. Nós nos comprometemos com o nosso Deus a despedir todas as mulheres estrangeiras e os filhos que tivemos com ela, conforme o conselho do meu Senhor e de todos que observam o mandamento do nosso Deus. Que a lei seja cumprida. Levante-se, porque esse assunto compete a você. Estamos ao seu lado. Coragem, vamos à obra. Quer dizer, vamos despedir a mulher e todos os filhos. Vocês estão lembrados, lá no comecinho do livro do Gênesis, a história de Abraão e Sara. Sara não podia ter filho. Aí o que ela fez? Tem lá no capítulo 16 do livro do Gênesis, também 21. Ela deu a escrava Agar, ela era egípcia, Agar é egípcia, estrangeira e escrava. Deu a escrava Agar para ter um filho com Abraão. E o filho nasceu. Chamava-se Ismael. E o que acontece? Quando nasceu o Isaac, que era o filho que ele teve com a Sara, vamos mandar essa mulher embora agora. Colocou nela
A história que estou contando, capítulo 21 do livro do Gênesis, versículo 8. Um pouquinho, ó, um cantil de água, um pedaço de pão, e soltou ela no deserto de Bersabeia. Mandou embora. Ela era estrangeira, e ela tinha um filho, de acordo com a lei, não pode. Olha, começou lá com Abraão. Mas a Agar morreu? Não. Por quê? Porque Deus não deixou. Deus salvou. E está aí os ismaelitas. Os ismaelitas são filhos de Abraão, com Agar. E os palestinos são descendentes deles. Então, pessoal, a história é muito longa, né? Então aí, ó, Eda levantou, agora versículo 5, capítulo 10, levantou, convidou os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo Israel, a jurar que agiria conforme fora dito. E eles juraram. Então, quer dizer, é um projeto de exclusão. Agora vamos ver o projeto da Ruth, rapidinho, que a hora já está chegando. Você vai a Ruth, o livro da Ruth está depois do livro dos Juízes, tá? Entre o livro dos Juízes, né, e o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. A historinha dela eu já contei para vocês, que ela era moabita. E a Ruth é bisavó de Jesus. Ó, tem a Ruth, depois descendente da Ruth é Betsabeia, mulher de Davi, e depois Maria. Então Maria é mãe, Betsabeia é avó, Ruth é bisavó de Jesus. Jesus vai parte da Ruth. Uma estrangeira, uma moabita. Capítulo 1, versículo 14. Ela, a sogra dela diz, vai embora. Antes, porque fosse leiteiro, melhor, vai embora. Eu não tenho mais filho para casar com você. Ela casou com o filho de Noemi e o filho morreu. E ela vai embora, não tem mais jeito. Ela falou, olha o que ela falou para Noemi. E elas, elevando a voz, começaram de novo a chorar. Depois Orfa beijou a sogra, Ruth, porém acompanhou Noemi. Então Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volte você também com ela. Aqui quem está falando é Noemi, tá? Mas Ruth respondeu, não insista comigo para eu abandoná-la ou deixá-la de segui-la, pois aonde você for, eu também irei. Onde você passar a noite, eu também passarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e aí serei sepultada. Que Javé me mande um castigo, e acrescente outro, se não for a morte quem vai separar de você. Viu que beleza? Aqui é a confissão de uma estrangeira, uma mulher estrangeira que casou com um israelita. Isso o Esdras estava mandando embora. O projeto da Ruth, das mulheres, era ficar. Olha, o seu povo é meu povo. O seu Deus é meu Deus. A sua terra é minha terra. Quer dizer, aonde está o Deus do rei que jogando esse pessoal no deserto? Esse é o Império Persa, jogando essas mulheres no deserto com os seus filhos. Aonde está o Deus de Abraão, jogando Agar no deserto com o filho Ismael nas costas para morrer? Tem duas histórias de Agar. Uma é capítulo 16 do Gênesis. Lê lá para vocês verem se tem um tempinho. É a história que eu estou contando. Muita gente já conhece, né, pessoal? Meus irmãos, e temos também o Isaías 58. Não dá tempo, agora já estamos terminando o nosso encontro. E depois nós vamos, o próximo assunto nosso vai ser de novo agora o Império Grego, que a gente chama de helenismo e judaísmo, que vai ser o encontro de novembro, que vocês acompanhem. Então lê lá o Isaías 58, por favor, lê o livro de Ruth, para vocês entenderem o projeto de inclusão, que é o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Isaías. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um segundinho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso também é evangelizar. Peça para o pessoal inscrever no nosso canal. Aqui não é para ganhar dinheiro, é para evangelizar. Nós não ganhamos dinheiro com isso. Ganhamos vidas para Deus. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.